presença de todos, né? Eu acho que falar sobre doenças de uma forma geral, em especial o câncer, que é uma doença tão estigmatizada, não é algo fácil, né? Porque quando a gente fala em doença, quando a gente fala de câncer, a gente pensa que o câncer é uma sentença de morte. Então, muitas pessoas evitam até mesmo o tema, evitam se cuidar, evitam investigar por medo dessa doença. Mas a gente sabe que, ao conhecer algo, a gente consegue enfrentar melhor essa adversidade. Então, é isso ali a apresentação. Me chamo Keila Bittencourt, sou médica oncologista, atuo na Unacom e na GBO. E a gente está aqui devido ao Outubro Rosa, né? Alguém sabe o que é o câncer? Sabe a diferença entre um tumor, um nódulo, um câncer? Alguém queria falar algo sobre isso? Então, o câncer é um tumor maligno e ele é consequência da proliferação, do crescimento desordenado das células, né? O câncer de mama, ele surge a partir das células ductais, das células epiteliais da mama, e tem uma capacidade de invadir tecidos vizinhos e até mesmo atingir órgãos à distância, como o fígado, o cérebro, e com isso ele consegue impactar na sobrevida do paciente, né? É uma doença extremamente heterogênea. A gente sabe que é o câncer mais comum entre as mulheres, em todo o mundo, não só no Brasil, excetuando os cânceres de pele não melanoma, né? Então, acontece independente da raça, do país. Ele é o câncer que mais acomete as mulheres e é a principal causa de mortalidade por câncer em todo o mundo. Então, por isso que é tão importante a gente se reunir para falar sobre ele. Ali eu trago, né, um esboço mais ou menos de como é o crescimento celular e a célula crescendo de uma forma desordenada, atingindo vasos sanguíneos e linfáticos e, a partir daí, atingindo órgãos à distância. O INCA estimou para o ano de 2021 e 2022, para cada ano, cerca de mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, né? Representam 1/4 de todos os cânceres que acometem as mulheres no nosso país. E quais são as principais causas? É muito comum, no momento do diagnóstico, eu vou falar paciente, embora o câncer de mama também acometa os homens, mas na realidade, na prática, é muito mais as mulheres. Ela pergunta, mas doutor, o que foi que aconteceu isso? É muito difícil dizer, porque o câncer de mama é uma doença multifatorial, tem múltiplas causas. A gente sabe que os fatores genéticos herdados dos nossos pais impactam, aumentam o risco da doença, mas também fatores comportamentais. Então, nosso estilo de vida aumenta o risco de desenvolver a doença, né? O sedentarismo, a obesidade, principalmente após a menopausa, o consumo de álcool, todos esses fatores corroboram para o aumento da incidência do desenvolvimento dessa doença. Então, eu trouxe aqui, né, um resuminho sobre as principais causas do câncer de mama. A gente sabe que o fato de ser mulher é a principal causa. Os homens são acometidos em 1 caso para cada 100 mulheres acometidas. O outro fator é a idade. Após os 5 anos, a incidência aumenta drasticamente. E abaixo dos 20, abaixo dos 30, ela já é mais rara. A exposição a estrogênio. Eu não sei se alguém aqui já fez reposição hormonal, que é uma prática muito utilizada para combater os sintomas da menopausa. Eu sei que isso traz um impacto na qualidade de vida, muito importante, e todos nós queremos viver bem, mas é preciso estar atento e visitar o médico regularmente, porque é uma prática que aumenta o risco do câncer de mama. Assim como o uso de contraceptivos, né, hormonais, dos anticoncepcionais, e a própria história reprodutiva da mulher, o ciclo menstrual. Aquelas meninas que tiveram a menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, a primeira menstruação, ou aquela mulher que teve a menopausa muito tardia, após os 55 anos, elas estão por muito tempo ao longo da vida expostas aos estrogênios, e com isso aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama. A senhora levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Reposição hormonal, porque eu tive tireoide, cirurgia e Sim. esse nome que eu tirei 2 a 3 ciclos.
Nesse caso, ela faz a reposição hormonal porque tirou a tireoide. Nesse caso, realmente é importante fazer a reposição do hormônio, porque a falta da tiroxina é incompatível com a vida. Então, seu médico sempre vai pesar riscos e benefícios no momento de uma reposição hormonal. Mas, nesse caso especificamente, essa reposição hormonal não tem interferência no câncer de mama. Qual é a reposição hormonal que é mais perigosa? Aquelas pílulas, ou mesmo a reposição tópica, com a combinação de estrogênio e progesterona. Então, essas que estão mais fortemente ligadas ao desenvolvimento do câncer de mama. Não é qualquer reposição hormonal. Outros fatores que eu trago, né? A exposição à radiação, alta densidade mamária, aquelas mulheres que têm uma mama muito densa, alta quantidade de glândula mamária também desenvolvem pode desenvolver mais frequentemente a doença, o câncer de mama. E o risco familiar é outra coisa que traz muita preocupação em toda a população, né? O fato de ter um parente com câncer de mama não significa que você vai desenvolver câncer de mama. 85% das mulheres que têm uma história familiar de câncer de mama não desenvolvem. Ou seja, eu estou falando que a maior parte dos casos de câncer de mama não tem uma herança genética familiar, né? Apenas 5 a 10% dos casos. Então, o que é que nos chama a atenção para uma herança, uma herança genética dessa doença? Quando, por exemplo, você tem um caso de câncer de ovário na família, ou tem 2 tumores acometendo uma só pessoa. A mesma pessoa tem tumor de mama e ovário. Ou tem casos muito atípicos. Eu tenho uma prima, uma irmã que desenvolveu câncer de mama aos 30 anos de idade. Isso nos chama a atenção para um fator de risco genético. Mas se você tem um caso de câncer de mama e, vamos supor, sua mãe desenvolveu câncer após a menopausa, após os 50 anos, é pouco provável que ele tenha um componente genético adquirido, herdado. Ali eu trago, né, exemplos de como identificar um risco familiar aumentado, foi mais ou menos o que eu falei agora. E como é que a gente pode prevenir? Eu trouxe alguns exemplos, né? Alguém quer trazer algum conhecimento de fora sobre como prevenir essa doença? Pode falar. Boa tarde. A gente sabe, ouve falar, né, Outubro Rosa, exames que a gente tem que fazer, mas assim, eu quero trazer rapidamente a minha experiência. Eu, em 2019, tinha 2 anos sem fazer a ultrassom mamária. Todo ano a gente vai a ginecologista pede aqueles exames de rotina. E aí, por conta de trabalho, muitas coisas, eu não fiz em 2018, não fiz. Quando foi em 2019 que eu fui a ginecologista, fiz a ultrassom e a mamografia. E a própria ginecologista olhou os exames de rotina até então, né? E desconfiou de algo e falou, não, vamos repetir aqui essa mamografia para uma mais ampliada, para a gente ver isso aqui. E aí, quando eu fiz a ampliada, ela me encaminhou para o mastologista e lá, quando eu fiz os exames, eu fui diagnosticada. Então, eu não tinha nada. Não tinha nódulo, não tinha secreção, não tinha dor, não tem histórico familiar. E aí a gente vê a importância dos exames preventivos, exames periódicos, que às vezes a gente vai deixando, né? Uma simples ultrassom, a gente deixa 2 anos sem fazer. Tem uma pessoinha aqui que diz que tem 2 anos sem fazer. Então, era isso. Joia. Então, é bom estimular, né, nossos amigos, nossos colegas ao autocuidado. É uma boa oportunidade. Então, vamos lá. A respeito dos hábitos de vida, né, que a gente pode adotar alguns hábitos de vida saudáveis e, com isso, prevenir, retardar, pelo menos, ou evitar o surgimento dessa doença. A prática de exercício físico. E o que é recomendado em todo o mundo como forma de prevenção do câncer de mama? A prática de pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica moderada.
Isso representa o quê? Uma caminhada vigorosa, pelo menos, de 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, vocês têm que colocar lá no calendário, no despertador, esse compromisso. Não é qualquer atividade física. Muita gente fala, doutora, mas eu não paro em casa. Essa atividade física não vale. Lavar roupa, varrer a casa, não vale. Vale suar forte, botar o coração para bater forte. E aí, sim, a gente consegue prevenir doenças como o câncer. A outra prática é controlar o peso, hábitos de alimento saudável. Ingestão de verduras, legumes e sempre manter o peso numa faixa adequada, principalmente na fase após a menopausa. A alimentação saudável, controle do peso, não beber. Em todo o mundo existem estudos extremamente confiáveis que mostram que qualquer quantidade de bebida alcoólica já se associa com impacto no risco do câncer de mama. Se possível, amamentar. Nem todas as mulheres conseguem, né? É um desafio. Para quem é mãe sabe, ainda mais trabalhando fora, mas quando possível, amamentar. E fazer a terapia de reposição hormonal de uma forma consciente e seguindo o médico, né, de sua confiança. E como diagnosticar, né? Ela trouxe uma coisa importante. Ela ficou 2 anos sem fazer exames diagnósticos e foi surpreendida com um nódulo. Né? Porque, em boa parte das vezes, o diagnóstico acontece na mulher assintomática. Então, a gente não está sentindo nada, mas devemos fazer nossos exames mesmo sem sentir nada. Né? E quais são as principais modalidades de exames? Todo mundo conhece, né? Um assunto bem batido, a mamografia. Uma coisa mais importante do que a mamografia é conhecer nosso próprio corpo. Porque todos nós somos diferentes, temos tamanhos diferentes, cores de cabelo diferentes, da mesma forma são nossas mamas. A gente precisa conhecer nossas mamas, olhar, se tocar. Uma pode ser diferente da outra, inclusive. Ter um mamilo mais protuso do que a outra, ser maior do que a outra. E você tem que estar atento ao seu próprio corpo, porque se surgir algo diferente, você vai procurar um médico. Certo? Então, o surgimento de um mamilo invertido, uma secreção estranha, pele vermelha ou com um aspecto de casca de laranja. Tudo isso chama atenção para uma possibilidade de um câncer de mama, ou até mesmo nódulos axilares. Esses achados são importantes, principalmente se eles persistem mais de um ciclo menstrual. Aí faz com que a gente fique com a orelha em pé. Ali eu trouxe uma foto, né, de um mamilo invertido. A mamografia é o nosso exame que é padrão ouro, recomendado em todo mundo para detectar lesões suspeitas. Lembrando que ele não é um exame diagnóstico, mas um exame que identifica lesões suspeitas. A mamografia ela pode ser combinada com a ultrassom. E, em alguns casos, a gente precisa fazer ressonância mamária, principalmente em mulheres jovens com a mama muito densa, em que a imagem da mamografia fica bem turva, então a gente recorre a esse recurso diagnóstico, que é a ressonância mamária. O diagnóstico, de certeza, vem com a biópsia. Né? O médico vai ou guiando pelo seu exame físico ou através de um exame de imagem, tirar um pedaço do tecido que está anormal e encaminhando essa amostra para o laboratório de anatomia patológica. E aí vai dizer se ali é um câncer ou não é, ou é uma doença benigna. Também no laboratório de anatomia patológica, ele nos traz informações sobre qual é o câncer de mama, porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente está tratando de uma doença só. Hoje a gente sabe que existem diversos tipos de câncer de mama. Então, o laboratório de anatomia patológica traz essas informações para a gente. É possível classificar o câncer de mama, né? A maioria deles são tumores que são alimentados pelos hormônios, outros não, em menor parte. A partir do diagnóstico da doença, a gente classifica a doença em doença localizada ou uma doença metastática. E para rastrear, por que é tão importante essa campanha do Outubro Rosa? Por que é tão importante fazer exames mesmo sem sintomas? Porque é uma doença letal e que é possível o diagnóstico precoce. E quando diagnosticado precocemente, temos altas chances de cura. Alguém sabe as recomendações? Quando é que a gente deve começar a fazer a mamografia, ultrassom? Alguém sabe?
Essa é uma recomendação que divide em todo o mundo, inclusive no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer recomenda a mamografia a partir dos 50 anos, até os 69. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos. Né? Mas isso varia não só aqui dentro do Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa. Cada instituição tem sua recomendação. E o tratamento, a gente vai depender se a doença está localizada na mama e na axila, ou se a doença já é metastática. Se a doença está localizada, o tratamento pode ser extremamente agressivo, mas o objetivo é curar a paciente. Já a doença em estágio metastático, a gente vai lidar com a doença crônica. Né? E hoje, graças a Deus, a medicina avançou de uma forma que a gente tem várias linhas de tratamento e consegue prolongar ao máximo a vida da paciente e melhorar a sua qualidade de vida. O objetivo da cirurgia, não vou entrar muito em detalhes, mas é retirar o tumor. A radioterapia, que é uma modalidade de tratamento comum também conhecida, né? Ela visa eliminar células que tenham, porventura, ficado ali no leito cirúrgico. E o tratamento sistêmico, que é o tratamento medicamentoso, seja venoso ou oral, visa também diminuir, matar células que, porventura, tenham ficado ali, ou na região da mama ou em todo o corpo, né? Que são as micrometástases. Esse tratamento sistêmico pode ser feito antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Aqui são algumas modalidades de tratamento, né? O tratamento hormonal, a quimioterapia, a terapia-alvo, a imunoterapia. A cada ano, nós temos o avanço da ciência e temos acesso a medicamentos mais modernos, né? Com grande impacto no tempo, na sobrevida das pacientes. Então, é isso, né? O Outubro Rosa é um mês símbolo de conscientização, um momento que a gente para não só o Brasil, mas o mundo, para conscientizar as mulheres a se cuidarem, né, e prevenir uma doença que tem uma alta letalidade, mas que pode também ter uma alta taxa de cura se diagnosticada precocemente. Obrigada, pessoal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Esse é o momento, viu? Tirar alguma dúvida. Pronto. Oi. Fala-se mais um pouco sobre os tipos de terapias, dessas terapias, terapia-alvo, terapia sobre isso. Ela pediu para que eu falasse um pouco mais sobre os tipos de tratamento sistêmico, né? O tratamento sistêmico ele pode ser um tratamento hormonal, né, que visa principalmente bloquear a produção dos hormônios sexuais femininos, que são os estrogênios e a progesterona. Tem a quimioterapia, que popularmente é conhecida como quimioterapia vermelha e branca. Isso é bem antigo, é desde o início da oncologia. Mas hoje a gente tem acesso a novos medicamentos, né? Uma boa parte delas faz o cabelo cair, traz bastante sintomas, mas que hoje são manejáveis, a gente consegue controlar a náusea, controlar dores no corpo com sintomáticos. Existe a terapia-alvo, né, que é uma modalidade de tratamento mais moderna, né, e a gente consegue utilizar, por exemplo, em determinados tumores, não é em todos. Por exemplo, um tumor que tem uma molécula ali superexpressa chamada HER2 positivo. Hoje nós temos medicamentos como o Herceptin, pertuzumab, que consegue bloquear aquela molécula. Ou então inibidores de ciclina, que também vai depender da expressão da proteína no tumor, né? E tem a imunoterapia, que é uma modalidade de tratamento bem nova, mas que está ganhando bastante força nos tumores que são caracterizados como triplo negativos, que são aqueles que não dependem de hormônio para crescer. Então, a gente, antigamente, há muito pouco tempo atrás, a gente só tinha quimioterapia para esses tumores. E hoje, além da químio, hoje a gente tem a imunoterapia, que tem uma alta chance de sucesso no tratamento dessas mulheres. Quero passar aqui para você uma lembrancinha, né, em nome da nossa igreja, das Amigas do Peito. Muito obrigada. Oi? Quer perguntar?
mesmo. Eu vi o comentário que na época da menopausa não é aconselhável fazer a reposição hormonal. Por quê? Porque isso que desenvolve o câncer. Isso é realmente verdadeiro? O tratamento a medicação é verdadeiro? Pode causar a doença? Inclusive, eu trouxe, né? Eu fiz um comentário sobre isso, que a reposição hormonal tem que ser, deve ser acompanhada por um médico, né? Porque a reposição de estrogênio e progesterona aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, mesmo quando essa reposição é em baixa dose, como acontece nas pílulas de contraceptivos, né? Os anticoncepcionais orais. Então, é preciso muita cautela na reposição hormonal. Eu não estou dizendo que não existam situações que se faz necessária essa reposição. Existem. Mas você deve ter um acompanhamento de perto com mastologista, com ginecologista, para balancear os riscos e os benefícios dessa prática, entendeu? Boa tarde. Aqui, eu só queria tirar uma dúvida. Como uma pessoa, eu mesma, nunca casei, nunca tive filhos, certo? Eu nunca casei, nunca tive filhos, certo? Eu tenho que fazer mamografia. Tenho 39 anos. Assim, você com 39 anos, né, e não teve filhos, é um fator de risco. Não é para se assombrar, né? Mas é preciso estar atento e, de repente, adotar hábitos de vida saudáveis, não beber de forma alguma, fazer atividade física, exatamente. Mas quando a mulher tem filhos, após os 30 anos ou após os 35, que foi o que aconteceu comigo, eu estou num subgrupo de pessoas da população com risco aumentado para desenvolver o câncer de mama, porque a gente fica mais tempo exposto a estrógeno, a progesterona. Então, a nuliparidade, ou seja, não ter gestado, não ter tido filhos, é um fator de risco para desenvolver a doença. No caso, assim, você não, só por ter esse fator de risco, não significa que você precisa antecipar sua mamografia para os 38 anos. Entendeu? Não precisa mudar o rastreamento só por conta desse fator. Mas procurar um mastologista regularmente. Alguém mais, gente? É verdade. Imagina. Estou à disposição. E aí, gente? Doenças emocionais causam câncer? Que pergunta, viu? A ciência ainda não conseguiu esclarecer isso. Mas é um discurso muito, muito frequente entre as pacientes. Elas têm essa associação muito forte, que eu não posso dizer que com certeza não cause. Mas a ciência ainda não comprovou. Ok, gente? Pronto. Obrigada mais uma vez. Então, assim, a gente agradece, né? Tenho certeza que foi bem proveitoso. As dúvidas não cessam, né? E é bom perguntar mesmo, né? Uma doença que está aí tão frequente, a incidência enorme, né, entre as mulheres, a doença de maior prevalência, e que a gente precisa se cuidar, o autoexame, né? A questão também fundamental, né? Atenta aos hábitos de vida. Mas, enfim, agradeço mais uma vez a vocês e agora quero convidar para que todo mundo esteja lá embaixo participando, né, lá do nosso leilão, que já querem transformar em bazar, entendeu? Até para adiantar o tempo, mas tem novidade lá embaixo. E assim, gente, muito obrigada, viu? Mais uma vez. E eu quero dar um recado também. Próxima terça-feira, pela manhã, Márcia, né? Ela trabalha no SESC Senat, vai ter uma roda de conversa também sobre o câncer de mama. E nós estaremos lá representando as amigas do peito, vai estar lá representando
lá no SESC Senat, nesse evento, em alusão também ao câncer de mama, tá certo? Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo do fundo do meu coração que a maravilhosa graça e a paz do nosso Deus esteja com você, aí na sua casa, no seu coração, tá bom? Hoje, aqui na Igreja Batista Alvorada, em Feira de Santana, na Bahia, nós estamos com um dia lindo, é arrepiante, é maravilhoso. Nosso ministério Amigas do Peito, nós estamos com um dia todo, com palestras de conscientização, com serviços. Com o UNACOM aqui na nossa cidade, nós montamos a parceria para ajudar mulheres que nesse momento sofrem e padecem com o tratamento do câncer. Eu estou aqui com Lívia, a nossa coordenadora do Ministério e também coordenadora desse dia especial. Acabamos de ouvir a palestra com a doutora Késia. E Lívia, fala um pouquinho para nós. O que é que vem ao seu coração e à sua mente quando nós estamos envolvidos nesse projeto de ajudar pessoas nessas condições? Primeiramente, né, boa tarde, graça e paz a todos, mas assim, gratidão por servir, né, entendendo que o grande propósito nosso é servir. E como a gente é edificado nesse propósito, né, de estar servindo ao próximo. E assim vem nessa parceria com o UNACOM, onde a gente está hoje aqui, como o pastor falou, nessa tarde, né, com esses eventos, com depoimentos tão edificantes de pessoas que passaram pelo processo, que estão passando também, com palestras, né, enfim, prestação de serviços. E qual é o nosso grande objetivo com tudo isso? Ajudar essas mulheres que não têm condições financeiras de estar comprando uma prótese. Então, uma prótese de silicone, elas fizeram uma mastectomia, essa prótese é cara, e aí tudo que a gente arrecadar hoje aqui vai ser revertido na compra dessas próteses para estar ajudando essas mulheres. E essa doação vai ser feita diretamente ao UNACOM, porque lá eles têm um banco de próteses, eles sabem quais são as mulheres que estão precisando, e eles vão fazer a distribuição. Então, eu conto com a participação de toda a igreja. Gostaria, assim, de sensibilizar você a participar conosco nessa causa, porque, como a gente viu hoje, presenciou depoimentos tão fortes, né, de pessoas que estão enfrentando, inclusive aqui na nossa igreja nós temos mulheres passando por isso. Então, que a gente possa se juntar a elas em oração e ajuda também, né, e nessa ajuda financeira, no que for preciso, né, nessa causa de estar ajudando a melhorar sua autoestima. Aquelas mulheres perderam a mama e ficam com a autoestima destruída, e essa prótese vem também para ajudar nisso. Então, enfim, a gente conta com toda a igreja para nos ajudar nesse projeto. Pois é, meus irmãos, Lívia falou muito bem aqui. A nossa última ação, nós levantamos recursos e até irmãos e irmãs da igreja cortaram cabelo, foi lindo. Mas agora é para a prótese, onde elas passam por uma cirurgia, retiram parte do membro, e vai aparecer aí na tela do nosso canal a conta da nossa igreja. O desejo do nosso coração é que você que acompanha a nossa igreja, de repente você nem é de Feira de Santana, mas participa da nossa igreja, assiste as nossas mensagens, os nossos eventos, acontecimentos, mas eu só vou te fazer um pedido. Quando você fizer essa transferência, ou esse DOC, ou Pix, você coloca na descrição Amigas do Peito. Caso você esqueça essa frase, você pode colocar tratamento do câncer, tá bom? Uma coisa eu vou te garantir: todo recurso que vier para a nossa igreja, integralmente, nós vamos fazer a doação para o UNACOM. Lembrando também, aqui em nossa igreja hoje, está funcionando aqui embaixo, está um formigueiro de mulheres, de homens também. Nós estamos ouvindo palestras de conscientização, nós estamos participando também de um leilão com tortas, com doces, e também, gente, tem muita coisa nova lá, como chaleira, aquele material de utensílio de tirar pó, tá lindo, aspirador de pó. Então, é muita coisa, mas você pode nos ajudar fazendo uma transferência, fazendo um Pix que aparece aí no seu canal, tá bom? Igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana, na Bahia. Uma igreja que ama. Um grande abraço, fiquem com Deus.